muita alegria que nós estamos aqui para mais um culto de honra e adoração ao Senhor, nosso Deus, culto de domingo, em que nós, depois de termos um fim de semana abençoado, em que nós tivemos a alegria de nos reunir presencialmente no culto de sábado, nós nos reunimos também virtualmente para continuar a aprender sobre a palavra de Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Senhor, seja louvado, é no nome de Jesus Cristo que nós abrimos este culto. Irmãos, muitas vezes durante os nossos domingos, são nesse horário que nós começamos a nos sentir um pouco desanimados, porque nós sabemos que nós teremos uma semana pela frente de muitos desafios, mas eu quero que cada um dos irmãos possa, através da mensagem do Senhor, através dos louvores, se sentir animado, se sentir esperançoso, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos, que nós não estamos sós, que mesmo nos nossos desafios, durante a nossa semana, nós podemos ter fé, podemos ter confiança, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está cuidando de nós a cada momento. Que Deus seja louvado. Irmãos, para a nossa leitura inicial, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, que assim dizem: Os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que são mencionados neste livro. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Leremos também João no capítulo 21, versículos 24 e 25, que dizem: Eu sou aquele discípulo, eu sou testemunha desses acontecimentos, e os registrei aqui, e todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Amém. Glória a Deus. Hoje a mensagem está a cargo do pastor Renan, que tem por título Não ignore os sinais. Aqui nós vemos alguns versículos que tratam do propósito dos evangelhos, que é justamente dar sinais da vinda do Messias, de que Jesus era aquele que havia sido prometido, aquele de quem os profetas haviam falado. Glória a Deus! Mas não apenas isso nós veremos hoje, nós veremos outros tipos de sinais que nós encontramos na palavra de Deus. É sempre um prazer nós podermos ouvir a palavra de Deus sendo pregada para o seu povo. Agora eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você colocasse nas mãos do Senhor as suas angústias, os seus sofrimentos, sabendo que Ele tem cuidado de você. Mesmo quando você não vê as mãos do Senhor, elas ainda estão estendidas para te cuidar, para te abençoar, para sarar o seu coração. Tenha fé, saiba que o Senhor Ele está próximo de cada um dos seus filhos. Amém? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo, Senhor, na vida da tua igreja, meu Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo de, aos sábados, podemos cultuar, Senhor, juntamente. Ó Senhor, obrigada por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos hoje, Pai, de neste culto de domingo, estar aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Estar aqui, Senhor, desejosos de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, Senhor, para que possamos, Senhor, como vasos, sermos remoldados por Ti, sermos transformados, Senhor, naquilo que o Senhor espera e deseja que nós sejamos, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por toda a falta de fé, Senhor, por todas as vezes em que nossa fé foi abalada, meu Deus.
Pedimos, Senhor, que o Senhor restaure o teu povo, meu Deus. Que o Senhor retira do nosso meio, Senhor, aquilo que te desagrada, aquilo, Senhor, que mancha os nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha de um novo fôlego. Senhor, que o Senhor renove o seu povo, que o seu povo seja cheio do teu Espírito, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, transforma as nossas vidas. Nos torna, Senhor, como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Transforma os nossos sentimentos. Senhor, transforma as palavras, Senhor, que saem da boca do Teu povo. Que verdadeiramente nós busquemos, Senhor, agir conforme a Tua palavra, ser testemunha, ser discípulos Seus, meu Deus. Senhor, dar testemunho a este mundo que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que transforma, é um Deus que faz nova todas as coisas, meu Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos pelos sinais que o Senhor deu na Tua palavra e pelos sinais, Senhor, que nós estamos vendo neste mundo, Senhor, de que a Sua vinda está próxima, meu Deus. Ó Senhor, não permita que nós fiquemos cegos, Senhor, a tudo aquilo que vem acontecendo, que já foi dito na Tua palavra, que teria que acontecer, Senhor. Senhor, que isso nos seja colocado no coração para que nós possamos ter mais fé, para que nós, Senhor, possamos nos sentir mais consolados em Ti diante desse mundo tão mal que cada vez mais parece mais perverso, parece mais distante do Senhor, meu Deus. Ó Senhor, trabalha nos nossos corações, dando-nos ânimo, Senhor, nos ajudando a ser luz em meio às trevas, limpando os nossos corações, meu Deus. Ó Senhor, aqueles que estão doentes, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor cure, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, doentes fisicamente, aqueles que estão doentes emocionalmente, aqueles, Senhor, que não têm mais força, Senhor, para orar. Aqueles, Senhor, que se ajoelham e que não têm mais palavras, Senhor. Aqueles que não têm mais lágrimas para chorar, Senhor. Que vem chorando de dia e de noite, pedindo a Sua intervenção milagrosa em suas vidas. Ó Senhor, cuida do Teu povo. Sara, Senhor, as feridas, Senhor. Nos faz, Senhor, um povo animado, um povo forte, Senhor, um povo cheio de fé, um povo, Senhor, vibrante na Tua palavra, meu Deus. Senhor, não permita que nós sejamos secularizados, que nós comecemos a agir como todas as pessoas deste mundo que não Te conhecem, Senhor, que nós não damos testemunho, não demos testemunho do Seu nome, Senhor, da Sua palavra, mas que pelo contrário, a Sua palavra possa produzir vida, Senhor, possa produzir, Senhor, em nós um comportamento, Senhor, atitudes restauradas, meu Deus, pelo Teu Evangelho. É o que nós Te pedimos, Senhor, fica conosco. Fala com os Teus filhos através da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa que os louvores, Senhor, encontrem lugar no coração dos Teus servos, Senhor, que eles possam refletir, Senhor, nos louvores que serão entoados, aprender com a Tua palavra e que possam iniciar uma semana, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu Espírito, meu Deus. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, a oportunidade de louvor está primeiramente com o grupo Adoração, em seguida está com o irmão Douglas e a irmã Amanda. Na estrada da vida eu fui na
que nós vamos cantar tem por título Ele Vem, e fala de algo muito importante para as nossas vidas, que é a vinda do Senhor. Apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, a sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. As coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és
olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Vamos cantar juntos, irmãos. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. De novo, lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus pelos louvores que foram entoados. Ele vem, glória a Deus. O Rei, Ele vai voltar. E nós que somos o seu povo, que se chama pelo seu nome, iremos com Ele sermos transformados e viveremos. Num primeiro momento, como nós cremos, né? No céu, nos 1000 anos, mas posteriormente nós viveremos o novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Deus seja louvado. Agora a oportunidade está com o pastor Renan, com a mensagem que tem por título: Não ignorem os sinais. Som. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes, a você que nos assiste agora online. Esse é um momento de adoração ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia
no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 54 até o 56. Estamos aqui para falar com Deus, para sentir o seu poder sobre a nossa vida. Lucas capítulo 12, versículo 54 até o 56. Diz assim a palavra do Senhor: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim se sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim se sucede, acontece. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Feche seus olhos nesse momento. Você que está em casa, feche seus olhos também. Vamos falar com o Senhor. Espírito Santo do Senhor, Rei de toda glória e poder, a tua palavra, Senhor, afirma que quando a sua igreja se reúne, meu Deus, no seu nome, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está no meio. Então, meu Deus, receba tudo aqui, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Quem estiver agora assistindo, meu Pai, este culto, meu Deus, não assistindo, mas participando em casa ou em qualquer outro lugar, seja agora ao vivo ou seja em algum outro momento, meu Deus, que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo, meu Deus, que nós aqui possamos ser cheios do Espírito Santo, e que a tua palavra venha sobre nós agora, que não haja potestade, não haja poder do inferno, não haja qualquer outra coisa que se levante contra a igreja de Cristo Jesus, porque a tua palavra afirma que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Podem assentar. Vamos meditar na palavra de hoje, na palavra do Senhor, na palavra de Cristo Jesus. Eu estou muito feliz. Desde o início da pandemia, quando se fechou as igrejas, eu lembro que o último culto que eu participei, eu preguei, e já desde aquela época para cá, não participo de nenhum culto, lutando para que a igreja volte a abrir. Eu sou pastor da igreja de Vila Moraes, São Paulo. Para mim a honra maior é de poder cultuar o Senhor junto com os irmãos. Nós sabemos que é muito edificante quando a gente tem um culto online, a gente pode assistir uma mensagem, mas não existe comparação entre estar entre os irmãos, entre estar reunido com os irmãos, amém? Então nós louvamos a Deus. Bom, o tema da mensagem desta manhã é: não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Agora vamos entender um pouquinho isso. O primeiro texto aqui que nós lemos, que é o texto de Lucas 12, é o Senhor Jesus conversando com os discípulos, conversando com as pessoas ao redor e dizendo assim: olha, vocês sabem olhar para o céu e ver quando vai chover. Vocês olham lá, vê uma nuvem forte, escura, e diz assim: vai chover, e assim acontece. Quando vocês veem que o vento soprou, e vai levar a chuva, não vai chover, e assim acontece. Aí ele diz assim: hipócritas, vocês sabem entender quando chove e quando não chove, sabem entender os sinais do céu e da terra, mas vocês não ignoram, vocês não entendem os sinais do céu, os sinais dos últimos momentos, os sinais que estão acontecendo. Então, hoje, nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos ser nécios, neófitos, pessoas que estão aí de qualquer jeito. Nós queremos ser discípulos de Jesus, que entendemos os sinais de Cristo. Então, não ignore os sinais, nós não vamos ignorar os sinais, vamos entender o que são esses sinais. Em primeiro lugar, vamos entender o que é sinal dentro da Bíblia, o que Jesus quer dizer com sinal. A palavra sinal, ou sinais no plural, ela percorre toda a palavra de Deus. E eu gostaria de ler um versículo, ou melhor, 2 versículos que se encontram no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 2, para a gente poder entender o que é sinal. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Preste bem atenção aqui, por favor. Nesse exato momento, Lucas está registrando que a multidão segue Jesus, e aqui para o lado de Tiberíades, porque Lucas entende que a multidão está vendo sinais. Só que sinais aqui é para o escritor.
ele está dizendo assim, as pessoas estão vendo sinais. Lucas entende os milagres que Jesus está fazendo como sinais, então ele está registrando. Agora, na sequência do texto, lá no versículo 26, está aí na tela também, diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão que vos saciaste. Vamos entender aqui o texto? Em Tiberíades, Jesus prega há mais ou menos 3 dias e a população está com fome. Alguém chega para Jesus, o Senhor, e diz assim: ó, dispensa o pessoal, porque no deserto eles podem desfalecer de fome. Aí Jesus diz assim: olha, vocês têm que dar de comer. Aí um responde: como que a gente vai dar de comer para esse povo, sendo que nem um dinheiro absurdo seria suficiente? Aí alguém diz: tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? Aí o Senhor diz: ó, peçam para assentar, de 50 em 50, de 100 em 100. Jesus pega os pães e os peixes, agradece a Deus, reparte, e a Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comem, e 12 cestos cheios são recolhidos. Há um milagre da multiplicação, é o primeiro milagre da multiplicação. Agora você imagina um povo com fome, e eles encontram um líder que agora reparte o pão, ou faz multiplicar o pão. Quem não seguiria? Ora, uma multidão iria seguir alguém como Jesus, que além de ouvir uma pregação, todo final de culto teria comida, principalmente quem estava passando fome. O que acontece? Jesus termina aquela mensagem, despede a multidão, coloca os discípulos dentro do barco e diz: agora atravessa para o outro lado, que é o lado de Cafarnaum. Tem um barco que seria o barco para Jesus. Jesus, ele vai subir ao monte, ele vai orar, e ele ora durante a madrugada inteira. Nós sabemos que nesse exato momento o barco dos discípulos estão no meio do mar, e o mar está revolto. Jesus termina a oração, em vez de pegar o barco, ele vai andando sobre as águas. Ele é poderoso demais. Nós sabemos a história. Uns gritam, um grita é o fantasma. Pedro disse: é o Senhor, deixa eu ter com o Senhor. E aí Pedro afunda pela falta de fé. Jesus o salva, entra dentro do barco, chega do outro lado. Chegamos em Cafarnaum. Aquela multidão que seguiu Jesus está onde? Do lado de Tiberíades. Por quê? Porque eles pensaram assim: Jesus está orando, quando ele terminar de orar ele vai pegar o barco, que é o único que sobrou. Mas o barco não está lá e eles estão esperando Jesus aparecer para pegar o barco. Então a multidão vai seguir Jesus para o outro lado. Chegam os mercadores, uns barcos do lado de Cafarnaum, e falam: o que vocês estão aí tudo esperando? Estamos esperando Jesus, o barco dele está aqui. Aí ele fala: não, ele já está do outro lado. Como está do outro lado? Não, ele já está do outro lado. Então eles pegam os barcos agora, vão para o outro lado de Cafarnaum. Quando eles chegam lá, um deles pergunta, e aqui é o capítulo 6, versículo 26. Mestre, quando foi que chegaste aqui? Preste bem atenção agora na resposta de Jesus. Vocês, em verdade, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste os pães. Ou seja, quem foi de um lado do mar para o outro não foi atrás dos sinais, mas foi atrás do pão. Mas qual é a diferença, se os sinais e a multiplicação do pão são a mesma coisa? Agora preste bem atenção, que coisa interessante. Na mesma história, quando chega no versículo 30, um deles vai dizer assim ao Senhor: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Essa história parece um pouco estranha, porque preste bem atenção, eles agora estão dizendo assim para Jesus do outro lado de Cafarnaum. Na noite anterior, no dia anterior, tinham comido um pão que ele multiplicou. Ele está dizendo assim para Jesus: que sinal o Senhor faz para que acreditamos que o Senhor é o Messias? Mas como assim? Jesus já fez um monte de sinais. Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus multiplicou o pão. Ele não é o Messias? Está aí o sinal. A questão toda é que aquelas pessoas, a multidão, interpretava os milagres apenas como milagres e não como sinais. E aqui existe uma diferença na compreensão. Lucas, quando começa a registrar aqui o Evangelho, nessa parte, no capítulo 12, ele fala: a multidão seguia por causa dos sinais, mas os sinais eram para Lucas, porque Lucas era discípulo, agora já discípulo, entende que o que Jesus estava fazendo era sinal. Qual é a diferença de um sinal para o milagre? O milagre é a mesma coisa que o sinal, porém a diferença é o propósito de alguma coisa. Jesus, quando ele curava alguém, quando ele libertava alguém, ele libertava por amor.
A Bíblia diz que em um momento ele encontra uma mulher no dia de sábado, e essa mulher andava encurvada já havia um tempo, e ele repreende o demônio, e ele vai dizer assim: olha, como vocês não podem ter compaixão de uma mulher que há tantos anos sofre ali uma causa do diabo, e ela sofria, uma filha de Abraão. Então Jesus, quando fazia, ele fazia por amor. Só que tudo que Jesus fazia tinha o propósito de apontar para uma mensagem. E qual era a mensagem? Esse sinal é o que a gente precisa entender. Nesse tempo de pandemia, o que a gente mais fica de olho são sinais. Alguém diz assim: estou gripado, e agora? Olha, estou com dor de cabeça, deixa eu ver se estou sentindo cheiro, deixa eu ver se estou sentindo cheiro, porque isso são sinais, são sintomas, não é assim? Quando você vai no médico, o médico, ele pergunta: o que está acontecendo com você? E você fala, ele olha, ele presta atenção nos sinais, porque os sinais apontam para alguma coisa. A multidão olha para o milagre como só o milagre, mas o discípulo não. O discípulo entende que aquilo que está acontecendo tem algo muito maior por trás daquilo. Por isso eu quero te dizer uma coisa: há uma diferença entre ser da multidão e ser discípulo de Jesus. O discípulo compreende os sinais, ele não olha só o milagre, ele entende: opa, peraí, se ele fez isso, tem algo por trás, tem algum ensinamento por trás. Tudo aquilo que Cristo faz é um sinal. Então agora nós entendemos o que é um sinal, ok? Agora eu quero dividir os sinais na Bíblia. Existem 3 grupos de sinais, pelo menos aqui dentro da mensagem de hoje tem 3 grupos. O primeiro deles, existem os sinais messiânicos. Os sinais messiânicos. Para a cultura judaica, antes de Cristo, havia 2 tipos de milagre. Claro que todos eles eram feitos pelo poder de Deus, mas o primeiro grupo eram sinais que qualquer um poderia fazer, qualquer um poderia operar um milagre, se Deus estivesse com ele. Mas havia um segundo grupo de sinais, que seriam sinais ou milagres, que só o Messias, o enviado, o Cristo, poderia fazer. Entre eles haviam 3 sinais. O primeiro deles era a cura de um leproso. O segundo deles era o exorcismo de um demônio que deixava a pessoa muda. E o terceiro dele era a cura de um homem cego. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus diz assim aos seus discípulos: e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Quem é que inauguraria o reino dos céus? Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz assim: agora começou o reino dos céus. Eu acabei de inaugurar o reino dos céus. Agora ele precisa fazer o que para dizer que ele é o Messias? Ele precisa realizar os sinais. Bom, se ele precisa realizar os sinais, e os judeus sabiam que o Messias realizaria 3 sinais: a cura de um leproso judeu, a cura de um homem endemoniado, que ficava mudo por causa do demônio, e a cura de um homem nascido cego. Jesus então faria esses sinais. Então o primeiro grupo de sinais eram os sinais messiânicos. Olha só que coisa interessante. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 5, João Batista envia alguns discípulos até Jesus. Olha só o que acontece. E João, ouvindo do cárcere, dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outros? Como é que é isso? É o Senhor mesmo? Então agora Jesus vai provar. Engraçado, interessante, que Jesus não diz assim: sou eu, pode falar para João que sou eu. Mas como é que Jesus provaria que ele era o Messias? Através dos sinais. E Jesus diz assim, e respondendo Jesus disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai lá, fala para João o que você viu aqui, se isso não são os sinais de Deus ou não. Ele está dizendo: eu sou o Messias, e está aqui os sinais, não há outro igual a mim. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele cura um leproso, ele diz assim: olha, se fosse eu, Renan, curando o leproso, eu ia dizer assim: cara, sai gritando aí que tu tinha lepra, mostra as fotos para todo mundo que tu tinha lepra e que Jesus te curou. Aí faria um anúncio, né? Mas Jesus, ele faz diferente.
Ele diz assim: faz o seguinte, vai até a sinagoga, chama o sacerdote responsável da sinagoga, oferece o sacrifício devido na lei. Por que Jesus faz isso? Não era para os judeus o sinal de que o Messias estava na terra, a cura de um leproso? Imagina o sacerdote recebendo aquele leproso. Ei, aquele homem não tinha lepra? Mas é ele mesmo? Ele chegaria para o sacerdote: sou eu, pode me examinar. Era assim que dizia a lei. O sacerdote examinaria aquele que tinha lepra para saber se a lepra foi embora ou não. Eu fico imaginando o sacerdote examinando o leproso. Cara, tu tinha lepra, tu estava cheio de lepra, cadê a tua lepra? E o que ele iria dizer? Está aqui o meu sacrifício. Aleluia. Eu encontrei alguém que me curou dessa lepra. Eu fico imaginando se o sacerdote fosse temente a Deus, se o sacerdote ali entendesse as profecias como eu acredito que entendia, ele ia dizer assim: peraí, moço, alguém te curou? Só tem um que pode fazer isso, e ele é o Messias. Aonde ele está? Eu fico imaginando que o sacerdote deveria ter corrido até Jesus. É você que nós esperamos, foi você que as profecias foi dita. Então, os primeiros sinais são sinais messiânicos. Segundo grupo de sinais. Bom, se o primeiro era o que Jesus iria fazer, o segundo agora é o que Jesus vai fazer através de nós. Agora é nossa responsabilidade. Preste bem atenção. O segundo grupo de sinais são os sinais da presença do reino. Bom, Jesus, nós sabemos que ele não está aqui em carne, né? Ele não está andando, ele está à destra do Pai, né? Na forma física. Mas o reino de Deus não foi com ele quando ele subiu. O reino de Deus continua e vai chegar no seu ápice na sua volta. Mas olha só, qual é o sinal da presença do reino de Deus aqui hoje nesse lugar? Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade de mal. Os discípulos agora têm poder dado pelo Senhor Jesus, para expulsar todo o mal, para curar e para fazer as coisas acontecerem. Então agora os discípulos vão, e o sinal de que o reino de Deus está presente, é que os discípulos estão indo, estão fazendo as coisas que Jesus estava fazendo. Aí alguém pode dizer assim: mas olhe, preste bem atenção, Lucas está dizendo que são os 12, então na verdade aquele poder foi conferido para os 12, para aquele momento específico. Olha só, mais à frente Jesus vai dizer o seguinte, em Lucas capítulo 10, versículo 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, não mais os 12 só, mas outros 70, e mandou-as diante da sua face, de 2 em 2, a todos os lugares aonde ele teria que ir. E os 70 faz os mesmos milagres, cheios do poder de Deus, que os 12 fazem. Aí alguém poderia dizer: não, mas é para aquela época, todos aqueles discípulos também fizeram milagres, porque Jesus ainda estava lá. Agora essa aqui é para mim e para você, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 17 até o 20. Escute bem, por favor. Você que está em casa, aumenta o volume da sua televisão, por favor. Estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Estes os quê? Sinais. Seguirão a quem? Aos que crerem, aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sabe para quem é os sinais agora? Os sinais são para mostrar: o reino de Deus ainda continua vivo, estar aqui na terra, ele está voltando. Esses sinais vão acontecer através de quem? Através dos que crerem no meu nome. Você crê? Você crê? Você crê? É através de você, meu irmão, aleluia. É através de você. Preste bem atenção aqui numa coisa, por favor, respeitando a situação de cada um, porque esse momento de pandemia é terrível.
Felizmente nós tivemos lá na igreja 2 perdas. Eu acredito que tem gente que teve perdas, né? Quando estourou a pandemia, assim, quando chegou aquelas informações, sabe, ainda antes de colocar o isolamento, essas coisas tudo, meu filho Benjamin, ele é do grupo de risco, né? Obrigado, irmão. Ele é do grupo de risco. E a gente evangelizou uma família, e a família se converteu, se reconciliou com Cristo, e eles resolveram se casar. Foi uma vitória para nós. Marcaram o casamento no cartório, e nós fomos. A gente foi testemunha, e eu levei as crianças, porque ainda podia levar. Aí, a gente chegou no cartório, aquele clima tenso, né? Tinha que levar a sua própria caneta, não poderia assinar com a caneta do juiz. Era um negócio terrível, parecia que nós estávamos vendo um filme, aquele começo, né? E aí eu comecei a ficar preocupado. Eita, meu menino, que esse menino deu trabalho, viu? Aí voltamos para casa. Eu lembro que nós chegamos em casa sexta-feira, meio-dia. Fui encostar em casa, o menino fez assim, Falei, epa, que é isso? Deu uma febre nele, pegou ele e aquilo lá ele começou. Aí eu não sei, vocês, eu acredito que deve ter sido assim, muito próximo essas coisas. Chegava um monte de mensagem no WhatsApp, e quando cada mensagem que a gente escutava, parecia que era o fim do mundo. Olha, vai morrer não sei quantas pessoas, olha, vai acontecer assim, olha, se você olhar para a pessoa, você transmite o vírus, e assim por diante. Eu falei, vou perder meu filho, vou perder meu menino. O terror começou a tomar conta de mim. E o menino com febre, a febre não passava, e eu não sabia, leva ou não leva para o hospital? Porque se levar, diz que pega lá, se ficar aqui, pode pegar aqui, como é que faz? As incertezas, eu não entendia mais nada, eu fiquei, meu Deus do céu, que dali me deu um terror. Ou agora eu dou risada, mas me deu um terror, fica em casa, a igreja fechou, sábado o dia todo, na madrugada, o menino com 40 graus de febre, 39 graus de febre, eu falei, que negócio é esse, meu Deus do céu? E aquilo, era como se eu escutasse uma voz dentro da minha mente, dizendo assim, vai morrer, você vai perder seu menino, está todo mundo morrendo, olha a Itália, está dizimado, não tem nem mais Itália, olha lá, aquela voz tomava conta de mim. Sábado, agora já o pôr do sol de sábado, domingo, né? Mas sábado, 9 horas da noite, nós estávamos numa campanha de oração, 10 para as 9, eu sentado no sofá, tentando me conformar, olha só que loucura, tentando me conformar se por acaso eu perdesse meu menino, porque ele ficava ruim, ele ficou ruim, ele não sabia o que era. Eu escutei uma voz no meu ouvido, dizendo assim, você vai se conformar com isso? É assim que você procede? Eu falei, agora é o Espírito Santo que está falando, essa voz é diferente. Peraí, Chay, chamei a minha esposa, dá aqui o Benjamin, coloquei o Benjamin no sofá, coloquei a mão para ele, lembrei desse texto. Eu acredito na palavra, eu vivo pela palavra, eu não vivo por este mundo. Algo dentro de mim tomou por inteiro, veio uma unção de fé, algo inexplicável. Coloquei a mão sobre ele e disse, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo mal, toda febre, e ainda declaro para todo mundo ouvir, que a minha casa, esse mal não vai entrar. Demorou 2 horas, a gente foi deitar. A Shane acordou de madrugada, 3 da manhã. Falei, ei Shai, como é que está o bem? Não tem febre nenhuma. Não tem febre nenhuma. Passou a febre, de lá para cá não tem febre nenhuma. Não tem mais mal nenhum. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Fé não é algo estacionário. Fé é algo que cresce. Fé é algo que pode ser pequena e pode se crescer. É como um exercício físico. O camarada entra na academia, magrinho. Aí ele fala assim, eu quero ficar do tamanho do Hulk. Aí passa, ele vai fazer exercício. Fé é algo que você exercita e cresce. Jesus, quando ele vai dizer assim, se tiver fé como um grão de mostarda, não porque é pequeno, mas porque a mostarda, quando é semeada, ela ali abre e ela se torna uma árvore grande. Se tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer ao monte, lança-te daqui para cá. E eu não quero que o monte se lance daqui para cá, eu só quero ver os milagres de Deus aqui.
Então você pode exercitar a sua fé. Jesus, o Senhor, vai dizer assim: tudo é possível ao que crê. Deixa eu contar mais uma aqui. Passou 3 meses, depois dessa cura do meu filho, eu fiquei muito macho espiritualmente, né? Fiquei muito macho espiritualmente. Olha, cheguei lá na loja onde eu trabalho, e aí, se estiver assistindo, cheguei lá na loja onde eu trabalho e falei assim: pode ficar tranquilo, eu não vou ser irresponsável, vou usar a máscara, vou fazer as coisas, mas eu não pego e não transmito vírus para ninguém. Mas você é melhor? Não sou melhor. Eu tenho respeito por quem está passando por isso. Só que a Bíblia diz que tudo é possível que crê, e agora eu alcancei uma fé que me diz que eu não vou ter esse negócio na minha vida, e também não vou transmitir. Passou uns 2 meses dessa minha fala, eu falei isso para todo mundo. Falei na igreja, pelo Face, falei para todo mundo, né? Estava bem espiritualmente. Uma terça-feira, eu estava bem na segunda, uma terça-feira eu acordei ruim de gripe. Ruim. E aí eu escutei lá nas notícias, né, nos plantão: se por acaso você estiver com gripe, entre em contato direto com a sua empresa e seja afastado durante 15 dias. Aí eu pensei, eu estava ruim, sabe quando você sabe o que é ficar com gripe, seu corpo fica quebrado, e eu disse assim: eu preciso falar para a dona da empresa que eu estou gripado. Mas eu me lembrei do que eu tinha dito há 2 meses atrás. Ela ia no mínimo dar risada da minha cara, e ia dizer assim: tá vendo, vocês crentes são malucos. E eu ainda ia difamar o nome dos crentes. Aí eu pensei: não, calma aí, deixa eu ser orientado. Eu escutei uma voz o dia inteiro: você é um irresponsável, você está achando que você é melhor do que todo mundo, você está tendo contato com um monte de pessoas, você está no gás aí, você está tendo, olha só, você pode trazer o mal para a sua família. Eu escutei, rapaz, parecia que tinha uma pessoa no meu ouvido. Nessa terça-feira, preste bem atenção, no mesmo horário eu estava na cozinha, e eu disse assim para mim mesmo: amanhã eu falo com a dona da empresa que eu estou gripado. Eu escutei a voz do Espírito Santo mais uma vez: não é assim que se ganha as guerras, ele quer te humilhar. Eu lembrei do livro, porque o vinho novo é melhor. Pastor de vocês tem que estar com esse livro, depois peçam para ler, onde o autor daquele livro conta uma experiência, onde alguém vai orar por ele, repreende o demônio vai embora e ele recebe as bênçãos de Deus. Eu disse: eu já sei o que eu vou fazer. Lá em casa tem um quarto de oração, eu desci até o quarto de oração. Chegando no quarto de oração, eu abri a porta, deixei a porta aberta, me ajoelhei e disse assim: eu repreendo agora toda a enfermidade que está sobre a minha vida, que está tentando me humilhar, difamar o nome de Cristo. Satanás, saia agora, no nome de Jesus. Eu estava ajoelhado, eu senti algo pegando fogo nos meus braços, sentando por dentro. Curei naquele exato momento. Fui para o quarto, achei, disse assim: tu não está gripado? Como é que vai dormir? Trazer as crianças para o quarto. Falei: eu não estou mais gripado. Jesus acabou de me curar lá no quarto de oração. Trouxe as crianças para dentro do quarto, dormimos. No outro dia estava bem, estava ótimo, estava curado. Você tem o poder de Deus, porque você é discípulo de Cristo, você crê em Cristo Jesus, você não é irresponsável, você não é uma pessoa louca, mas você acredita no sobrenatural de Deus. Toma posse desta palavra, pela fé. Isso é o que? Isso é sinal, são sinais. Talvez você diga: eu não tenho fé para isso. Então você ore ao Senhor: Deus, me fortaleça a minha fé, Deus me dê força, Deus me dê coragem, Deus me dê fé para alcançar coisas maiores. O primeiro grupo de sinal é sinais messiânicos. O segundo grupo, irmão, é os sinais da presença do reino. Deus continua operando. Deus continua. Existe um grupo religioso infiltrado nas igrejas, dizendo que isso foi para o passado. Não, Deus está poderoso, Ele continua poderoso. Cantamos aqui: olha, as montanhas estremecem, os demônios fogem. Ele continua poderoso, Ele continua agindo. Agora, meus queridos,
Durante a semana, Deus me incomodou para essa parte da mensagem. O Espírito Santo me orientou concernente às 2 primeiras partes para explicar para a igreja. Agora eu quero que vocês entendam essa última parte, por favor. Abra a sua Bíblia, se você estiver com ela aí. Você em casa, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, por favor. O primeiro grupo mostra que Jesus é o Senhor, é o Messias. O segundo grupo de sinais mostra que o reino de Deus está presente através de nós, os que creem, porque o poder de Deus se manifesta através dos que creem. Agora o terceiro grupo de sinais são os sinais do retorno de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Por isso a gente não pode ignorar os primeiros, que é Jesus é o Senhor, os segundos, que acontece através de nós, e o terceiro grupo acontece ao mundo, e acontece ao redor, e a gente precisa estar atento. Por favor, Mateus capítulo 24, acompanhe comigo aí, por favor, a leitura do versículo 1 até o versículo 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aqui está na última semana, aproximaram-se dele os seus discípulos, e lhe mostraram a estrutura do templo. Esse templo foi reformado por Herodes, estava a coisa mais linda do mundo. Versículo 2, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, sendo que tudo seja derrubado. Agora, por favor, tente imaginar que nós somos aqui os discípulos daquele momento. Aí alguém, aqui o texto não fala quem é o discípulo que fala, né? Olha, mestre, mas pode ser Pedro, vamos colocar Pedro na história, concorda? Pedro sempre é o mais assim à frente, né? Ele falou: mestre, olha aí o templo. Eita, mestre, quando o senhor for rei, isso aqui tudo é nosso. Imagina, ele deve estar falando aquela coisa linda. O templo dos judeus ali para o judeu é algo fantástico, é algo que pega eles até hoje. Aí Jesus olhando falou: olha só, tem uma notícia para dar para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Eu fico imaginando o terror dos discípulos. O quê? Eu fico imaginando Jesus continuando assim, andando mais à frente, um olhando para o outro: vai destruir, ele vai derrubar, vai construir outro, como é que vai ser isso? Não, ele está falando do fim do mundo. Aquilo deve ter permeado a cabeça dos discípulos. Aí entra agora o versículo 3, há uma distância de tempo do versículo 2 para o versículo 3, pode ter sido no mesmo dia, pode ter sido no momento em que Jesus chegou em casa. Olha só, versículo 3, acompanhem. Em casa não, que está no Monte das Oliveiras aqui, né? Corrigindo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Quando que isso tudo vai acontecer? Agora, olha a palavra que aparece de novo aí. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você viu que a palavra sinal aqui é os acontecimentos com algum propósito? Você viu aqui, a gente desde o começo estamos falando sobre sinal, e a palavra sinal aparece de novo. Os discípulos perguntam aqui, eu vou ler de novo: dize-nos quando vai acontecer essas coisas. Agora sim, e que sinal haverá do quê? Da vinda de Jesus e do fim do... Abre parênteses aqui rapidinho. O discípulo de Jesus está preocupado quando é que Jesus volta. O sentimento que deve haver dentro do coração de alguém que é discípulo de Jesus é: quando é que ele vai voltar? Eu estou aguardando, porque não tem evento maior que vai acontecer no planeta do que a volta de Jesus. Aí ele vai perguntar quais são os sinais. Se Jesus vai responder, para quem que é esses sinais? Para a igreja. Logo é para mim e para você. Se eu te perguntasse agora, quais são os sinais da volta de Jesus, como responderíamos? Eu já ouvi alguns pregadores dizer assim: nunca leia texto de Mateus 24 olhando no noticiário. E eu quero fazer uma ressalva aqui, por favor. Claro que tem gente que quando chove mais forte fala: Jesus está voltando, ok? Mas eu não posso também deixar de olhar os acontecimentos, porque os sinais não vão acontecer dentro desse templo, eles vão acontecer aonde? No mundo.
E o discípulo de Jesus, ele tem que ter discernimento espiritual para poder entender o que está acontecendo no mundo. Porque senão, Jesus Cristo poderia falar assim: fica quieto, persevera até o fim aí, e quando eu chegar eu levo vocês. Mas não, ele vai responder quais são os sinais. E agora sim, quais são os sinais? Antes de falar quais são os sinais também, eu quero explicar uma coisa sobre as profecias bíblicas. Esses dias eu recebi um entregador lá em casa. A gente começou a conversar, ele era evangélico, outro também e tal, cada um de uma igreja. E eu disse assim: olha, Jesus está voltando. Aí ele disse assim para mim: rapaz, uma boa, de tanto que eu escuto que Jesus está voltando, ele deve estar com a mão na maçaneta já, quase abrindo a porta. Eu digo: pois bem, a mão está na maçaneta mesmo, viu? Ele fala: eu escuto isso desde criança. Sim, mas você vê os sinais lá que a Bíblia diz, mas aqueles sinais já aconteceram desde aquela época. Então deixa eu explicar uma coisa sobre os sinais, é verdade. Olha, vou aqui ilustrar bem para você. Uma mulher, quando ela engravida, ela dá sinais que engravidou, certo? Ok? Você percebe os sinais. Tanto que geralmente ela procura um médico por causa de uns sinais. Acho que estou grávida, não é assim? E ela procura, algumas sente a mudança logo na primeira semana, e aí procura um médico e descobre, pronto. Então, você concorda comigo que na primeira semana de gravidez, ela já sente os sinais? Já sentiu um sinal? Mas o bebê vai nascer? Não, eu lembro do ultrassom da Sara. O doutor falou assim: rapaz, é uma menina, primeira semana. Aí eu, doutor, está formado já aí? Aí ele disse: não, rapaz, está do tamanho do caroço de um feijão. Eu falei: e como que o senhor sabe que é uma menina? Experiência. E veio a menina mesmo. O doutor lá era fantástico, lá do Espírito Santo, veio a menina mesmo. Aí, não tem como nascer da luz um caroço de feijão, mas a vida já está lá, certo? Na última semana, ou nas últimas semanas, lá, número 40, é 40º que fala? Sim, né? Isso, lá, ainda tem sinais da gravidez, e muitos, barriga está desse tamanho, já não aguenta mais, os pés estão inchados, tem um monte de sinal, não tem? Eu pergunto, ou melhor, eu falo aqui para os irmãos e os irmãos às vezes concordam. A intensidade dos sinais, quando já estava próximo de ganhar, quando está próximo de ganhar, não são maiores do que quando estava no começo? Então, quanto mais próximo está do bebê nascer, mais intensos os sinais vão ficar. Logo, é assim que acontece a partir do momento que a profecia é lançada. Começam os sinais a acontecerem, para o povo daquela época começar a entender, ele está voltando. E agora, quanto mais a intensidade dos sinais vão aumentando, os sinais que ele foi descrevendo, pode dizer, está pronto para dar luz, ou seja, está pronto o retorno dele. É por isso que a sua tataravó dizia assim: Jesus está voltando por causa dos sinais, e você está dizendo hoje, Jesus está voltando por causa dos sinais, mas qual era a diferença dos sinais da sua avó para agora? É que os sinais de agora estão muito mais intensos do que era naquela época. Então podemos dizer, Jesus está retornando. Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender nas profecias, quando a gente lê aqui, que nós vamos ler aqui agora, e eu prometo não vou prolongar muito, a gente vai ver como se fosse uma escala. Jesus, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí a gente espera que aconteça na ordem. Primeiro isso, depois isso, depois isso. Mas Jesus não está dizendo que vai acontecer na ordem, mas que haverá estes sinais. Logo, ao mesmo tempo que pode estar acontecendo o primeiro, pode estar acontecendo já o último, pode estar acontecendo o terceiro, e assim por diante. Porque se a gente esperar na ordem, pode ser que a gente tenha uma confusão. Agora, entendendo aqui a preocupação dos discípulos, entendendo aqui a intensidade de sinais, entendendo aqui como os sinais se acontecem, por favor, acompanhem comigo aí. Versículo 4, por favor. Você que está em casa aí, acompanhe comigo, por favor. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos... Por que a gente precisa das profecias e não ignorar os sinais? Para a gente não ser enganado. Não tenho tempo aqui, mas uma das maiores polêmicas que existe hoje sobre o que é, sobre o que não é, é o chip, é a marca da besta.
É o chip, não é o chip, o que é, o que não é. Então a gente precisa entender as profecias. Jesus está falando assim, olha, tome cuidado para vocês não serem enganados. Se você foi enganado num caminho, você pode cair no lugar e não voltar mais dele. Você precisa entender a palavra. Então nós, discípulos de Cristo, não podemos ser enganados. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Preste bem atenção. Jesus não está dizendo assim, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Jesus. Mas ele está dizendo, eu sou Cristo. Logo, muitas pessoas iriam dizer que é uma forma de encarnação do poder de Deus ou de Cristo para aquela geração e para aquela época. Por causa disso, existe um monte de seitas hoje espalhadas no mundo inteiro, dizendo que Jesus agora reencarnou em uma tal pessoa, e assim ele cresceu, viveu, e agora é uma nova ordem, tem um novo evangelho, e assim por diante. Então preste bem atenção, o que iria acontecer nos finais é que muitos viriam, dizendo ter o espírito do Messias, para poder fazer esse tipo de coisa. O engraçado é que há alguns anos atrás, por volta de 3 a 5 mil judeus se reuniram do mundo inteiro em Jerusalém, fazendo uma vigília, pedindo a vinda do Messias. Preste bem atenção nisso. Este é o primeiro sinal. Haveria uma fala do Messias nos últimos dias, da vinda do Messias, não como agora, mas onde ele está? Está por aí, onde que está? Vamos agora para o segundo sinal. Esse segundo sinal eu queria que você prestasse muito bem atenção. Para mim, opinião pessoal aqui, esse aqui é o divisor de águas dos tempos. Olhe bem aí, o versículo 6, esse é o segundo sinal. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus está dizendo assim, ó, se explodir uma guerra, não pensa que eu estou voltando, isso não é o fim. Quando eu li essa escritura, eu dizia assim, pronto, então é só, vai estourar uma guerra ali, os Estados Unidos ameaçou não sei quem, o Iraque não sei quem, tal. Só que a gente precisa entender essa parte aqui. Por que eu digo que é divisor? Eu vou ler mais uma vez para você pegar aqui, ó, e aí está grifado, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo sequente, versículo 7 e 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Haverá fomes, haverá pestes, doenças e terremotos em todos os lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Eu vou pegar só essa palavra peste, deixar o terremoto e a guerra de lado. Se Jesus está dizendo que vai ter guerra, peste, terremoto, isso, na visão global, isso é caos. O Senhor está dizendo que haverá caos na terra. Todo caos que acontece na terra tem a capacidade de transformar o pensamento da nação atingida. O Japão, por exemplo, tinha um pensamento antes da bomba atômica. Depois da bomba atômica, mudou o pensamento, e aí se tornou uma grande potência, sendo uma ilha. Todo caos, guarde aqui, todo caos promove mudança de pensamento na sociedade, ou no público alcançado pelo caos. Tempo de pandemia, o mundo inteiro está sofrendo com pandemia. Isso é um caos? É. A partir de agora começa a se pensar em valores, e aí a gente tem mudanças na forma de pensar. Só que toda vez que há uma mudança na forma de pensar, não é a igreja que dita a forma, é o mundo que dita a forma, e o mundo vai impor e retirar valores que às vezes, ou na maioria deles, a igreja não vai concordar. Então a gente agora, como a gente tem uma pandemia e vai ter mais outras coisas, quando vai ter isso, o mundo começa a ter o pensamento transformado, começa a olhar a religião como um bem que une. Se não unir, a religião não serve. Se não unir, a religião não serve. Logo agora começa a ter um problema.
E a Bíblia começa a dizer que isso é um princípio de dores. Preste bem atenção, meus queridos. A partir do caos que está acontecendo, por isso que a gente precisa olhar, a igreja ela vai começar a sofrer ataques, ela vai começar a sofrer ataques dos seus valores. Sabe por quê? Porque vão começar a decidir coisa que a igreja não vai concordar. Eu te pergunto, o que tu vai fazer? Tu vai ser fiel? Ou você vai abandonar? Ou você vai se modelar? Depois disso, acontece o terceiro e o quarto sinal. Olha só aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro e no quarto sinal. Versículo 9. Então hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem aqui? Você percebe que Jesus está falando de causa, daqui a pouco vai dizer assim, ó, então vocês vão ser perseguidos, odiados, vão matar vocês por causa do meu nome. Você consegue perceber que agora há uma perseguição para a igreja? Há uma perseguição ao povo de Deus? Há uma perseguição para aqui, para o povo? Só que é o seguinte, nesse exato momento, quando estiver próximo da volta de Jesus, vai ter dois tipos de cristão. Aqueles que se amoldam do mundo e aqueles que não se amoldam ao mundo. Então o Estado vai começar a perseguir a igreja, o mundo começa a perseguir a igreja, só que a partir de agora não só o mundo precisa de apoio de uma falsa igreja para continuar perseguindo. Agora olha só o quarto sinal, que é a sequência. Versículo 10, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Quem é que vai trair? A igreja vai trair a igreja. Algumas pessoas da igreja vão trair outras pessoas da igreja, porque algumas vão ter o mesmo pensamento do mundo, e as outras não vão ter o pensamento do mundo, e vão dizer, olha, Jesus não veio para isso, Ele é amor. Então o outro vai dizer, não, Jesus não disse isso, e aí a igreja começa a ser perseguida pela igreja falsa. Você está me entendendo aqui? Por favor, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Olha, eu sei que você deve estar preocupado com as suas coisas, eu sei que você está me escutando aí, pode estar preocupado com as suas coisas, com a sua vida particular, mas entenda, se você entender essas profecias, se você olhar o que está acontecendo agora, e o que pode acontecer amanhã e daqui a alguns dias, você vai entender e vai dizer assim, Cristo está voltando. E deixa eu te fazer uma pergunta, se você soubesse que Cristo estivesse a voltar, daqui 10 anos, qual seria o seu comportamento hoje? Você deixaria muitas coisas de lado e viveria para isso? É isso que Cristo quer provocar em nós, uma mudança de mentalidade, para que a gente possa viver aquilo que Ele quer que nós vivemos, para o retorno dEle, aleluia. Essa semana passada, presta atenção nisso aqui, fizeram uma pergunta para o pastor André Valadão. Mandaram uma pergunta para ele e colocou lá no Instagram dele. A pergunta foi assim: 2 rapazes que são membros da sua igreja estão namorando, expulsa ele ou deixa na igreja? Pergunta totalmente maliciosa. Ele responde assim: entendi, são gays. Então, a resposta dele, estou lendo. Então, igreja tem um princípio bíblico, e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay, ou coisa assim, na igreja não dá. Essa prática não condiz com a vida da igreja. Agora, olha só essa resposta. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver os princípios bíblicos. Agora a resposta final dele: não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. Meus queridos, saiu em todos os jornais espalhados aí, pastor com atitude homofóbica, discurso de ódio. Escutar isso do mundo é normal. Escutar isso do mundo é normal. Eu li aqui, não foi a terceira profecia? Vão começar a perseguir vocês,
Vamos começar a ser perseguidos. O pastor Magno pregou, acredito que foi sábado ou foi domingo passado, dizendo que você ensina a criança o que ela é. Não é assim? Daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, pode lá, deixa o pastor Magno crescer um pouquinho mais com esse negócio do YouTube aqui, ele prega de novo, pode ser indiciado. Ora, é isso que vai acontecer conosco. Vão nos perseguir. É só você olhar. Agora, o mundo perseguir, a gente sabe. Mas o quarto sinal diz que nos trairão, nos odiarão. A ideia de que igreja ou alguém por evangélico iria desfazer de outro. Eu quero ler aqui. Eu estou caminhando para o final, viu? Eu quero ler aqui. Isso aqui eu passei mal quando eu li, viu? Agora acho que já está melhor, dá para ler. Camarada do UOL. O nome dele é Ronilson Pacheco, teólogo da PUC, pastor auxiliar e ativista e escritor, pesquisador, aí tem um monte de coisa em inglês aqui que eu não sei falar, ou seja, é um teólogo e é um pastor e um ativista, teoricamente é um cristão como nós, evangélicos como nós. Ele declara o seguinte no primeiro parágrafo do seu comentário: Ana Paula Valadão e André Valadão não são pessoas sem noção ou ignorantes. São pessoas preconceituosas. Vivem um mundo paralelo, privilegiado, rico e arrogante, de onde parecem olhar e julgar todas as formas de vida. A recente declaração de André Valadão sobre a igreja não ser o lugar para gays, assim como o vídeo em que Ana Paula faz associação entre AIDS e homossexualidade, são sinais expressivos de como muitas igrejas presta atenção, de como muitas igrejas contribuem para as pessoas gays continuarem no limbo do preconceito e no estigma, e para mascarar a homofobia como suposta defesa de um princípio bíblico. Feche seus olhos para o mundo e Cristo vai te pegar de surpresa na hora do seu retorno. Quando pensar que não, você está do lado errado. Os últimos 3 sinais, e aí eu vou encerrar. Por causa disso, versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu estou falando aqui, talvez os membros da minha igreja estarão escutando, então eu falo para cá, para os membros da minha igreja e para todo mundo. Tem pastor que aperta a ovelha, corrige a ovelha, ele não gosta do jeito que o pastor falou. O que ele faz? Ele sai da igreja e vai para uma igreja onde ele se sinta bem. Eu quero entender uma coisa: se o cara tem câncer e ele vai fazer o tratamento da quimioterapia, a quimioterapia dói, a culpa é do tratamento ou é do câncer? Se ele se sente mal é por causa do câncer. Se você está dentro de uma igreja que te corrige, o problema não é que você está se sentindo mal porque a igreja é ruim, mas é porque o teu pecado está ativo, e você precisa corrigir. Por causa disso, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Último sinal: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí sim, olha aí o versículo 14: então virá o fim. O texto não está dizendo que o mundo vai se converter, o texto está dizendo que o mundo vai escutar o evangelho. Se converteu, não se converteu, o fim está às portas. Para mim, para você, para nós, para você, se Deus se permitir. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Nós agradecemos o pastor Renan pela mensagem que nos passou agora, né? O Senhor falou muito aos nossos corações. Eu desejo que o Senhor também tenha falado ao coração de cada um dos irmãos. Deus seja louvado. Os sinais estão aí. Basta que nós olhemos para eles e enxerguemos o nosso Senhor em cada um deles. Irmãos, agora a bênção apostólica e as palavras finais estão com a diaconisa Elza e o presbítero Vitório. Eu desejo aos irmãos uma semana abençoada na presença do Senhor, uma semana cheia da presença do Senhor na sua vida, transbordante. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração.
No nome santo de Jesus Cristo nós demos início e no nome de Jesus Cristo nós damos término neste culto. Até mais, irmãos, até uma próxima oportunidade. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu quero fazer uma leitura aqui no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele é, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem protegido o seu povo, cuidado da tua igreja, cuidado de cada um de nós. Eu agradeço muito a Deus por tudo, tem cuidado das nossas famílias, tem nos dado força a superar os momentos difíceis e permanecer firme na presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e dar para todos nós uma semana de paz, com a presença dEle nas nossas vidas e nós continuar perseverando firme na presença do Senhor até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, queridos, nós estamos gratos a Deus por mais uma vez fazer parte desse culto e nós já agradecemos pelo convite que nos foi feito e que até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? E a palavra foi uma bênção, né? E que Deus usou alguém para falar da palavra nessa noite e falou conosco, né? E nós agradecemos a Deus por essa bênção recebida durante esta noite. Muito obrigado por tudo. Nós vamos orar e depois despedir com a bênção apostólica. Graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos tem dado, Senhor, para que nós possamos, Senhor, juntamente com o teu povo, fazer parte mais desse trabalho na tua casa, meu Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela palavra que foi dada nessa noite, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tu tem feito na vida do teu povo, da tua igreja, Pai, que até aqui o Senhor, tu tem nos ajudado e tem nos guardado. Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Te agradecemos em nome do teu sagrado Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus agora e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém.